Bom, primeiramente, bom dia e muito obrigado pela presença. Meu nome é Fauzi, trabalho na área de marketing da SAP e hoje teremos o webinar Ciclo de Vida do Cliente, que será apresentado pela Bruna Gonçalves. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever no chat que no final da apresentação iremos respondê-los. E no final da apresentação também teremos uma pesquisa sobre o conteúdo apresentado. Se puderem responder essa pesquisa, seria muito bom para nós. Agora a Bruna irá começar a apresentação. Obrigada, Fauzi. Oi, gente, vocês me escutam bem? Sim? Ótimo, então tá bom. Qualquer problema, se vocês estiverem no áudio ou, enfim, qualquer dúvida, vocês podem escrever no chat, como o Fauzi falou, tá bom? E a gente vai começar, gente. Bom dia, meu também agora. Bom dia a todos vocês. Como o Fauzi falou, eu sou a Bruna Gonçalves. É um prazer tê-los aqui no nosso webinar sobre o ciclo de vida do cliente. E hoje, nesse webinar, a gente vai falar da importância desse ciclo e porque esse é um caminho sem volta. Não adianta a gente ficar cego que as coisas mudaram, as coisas realmente mudaram e a gente precisa agir frente a isso. E esse webinar é importante para qualquer área, para qualquer cargo, seja você de marketing, de vendas, diretor geral, não importa. Isso é importante para todo mundo, parceiro, qualquer outro cargo. Por quê? Porque o novo processo de compra do consumidor, ele é um processo contínuo. E a gente constrói esse processo com o nosso cliente e é fundamental o cliente ser o centro de tudo que a gente faz na nossa empresa. Sempre foi importante o foco no cliente, mas hoje em dia, mais do que nunca, esse foco no cliente é essencial para o nosso sucesso. Tá? E aí, nessa sessão, a gente vai dar uns insights, falar para vocês sobre como trabalhar melhor o ciclo de vida do cliente. Então, como fazer negócios, escolher as estratégias mais adequadas no momento ideal e da melhor maneira. Tá? A gente vai dar alguns exemplos práticos também de quais atividades de marketing são efetivas e são mais adequadas para esse novo ciclo de compra. Assim, vocês já podem começar a trabalhar o quanto antes, de acordo com esse novo formato, e conseguir novos clientes e manter os clientes atuais, que também é uma coisa super importante que a gente vai falar durante o nosso webinar. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês me avisam aqui no chat que a gente está de olho aqui, tá joia? Então, para começar, segue uma rápida pesquisa, pessoal, para a gente saber o entendimento de vocês em relação a essa mudança nos negócios. O que vocês pensam sobre isso? Tá, a gente vai colocar aqui uma pesquisinha. Fernanda, sim, pronto. Aí vocês respondem para a gente, por favor, gente, só para a gente saber como anda esse entendimento de vocês, o que vocês pensam sobre isso. Pessoal, eu já consigo ver as respostas aqui. Acho que é só vocês clicarem que a gente já tem essa visibilidade. Caroline, isso, tudo certo. Bom, gente, eu vejo aqui que está empatado, né? Nas questões que os clientes eles sabem o que eles querem comprar antes que vocês saibam o que eles estão buscando. E que o ponto mais importante da venda costuma ser quando a relação entre o comprador e o vendedor começa. Legal, acho que vocês já sabem desse novo modelo, desse novo processo, consigo ver pelas respostas de vocês. Muito importante a gente frisar esse ponto 2, tá? Essa segunda questão, que é que os clientes sabem o que querem comprar antes que vocês saibam o que eles estão buscando. Isso acontece, mas tem como a gente virar o jogo, tem como a gente sair à frente. E a gente vai falar isso para vocês no decorrer desse webinar, tá bom? Obrigada pelas respostas, gente. Fernanda, podemos cambiar? Obrigada. Então, a gente vai começar agora com o conteúdo,
tá? E para começar, gente, é muito importante a gente saber que tem duas grandes mudanças no mercado que nos obrigam a mudar a forma como a gente faz o marketing atualmente, tá? A primeira delas é que os compradores, eles estão comprando de uma maneira diferente. Esse comprador mudou. E o que isso quer dizer, gente? 67% do processo do comprador é feito no mundo digital. Então, se você, se a empresa, né, o parceiro, ele não está fazendo marketing digital, ele simplesmente não existe para o cliente. Você não é considerado, você não existe, você não está lá. Você pode estar fazendo todos os seus esforços no meio físico. Se você não está no meio digital, que é onde o seu cliente está, você está no lugar errado, você está investindo no meio que não é mais o meio mais efetivo no caso, né? E a mudança desse processo da jornada, gente, ela é totalmente focada no digital. Isso é gerenciado pelo próprio consumidor. Como eu falei, isso não é uma escolha, isso já aconteceu e é o consumidor que manda, tá? Então, a princípio, no processo de decisão, o comprador, ele não quer estar em contato com a gente. Ele não quer falar com o fornecedor, ele não quer falar com a nossa equipe de vendas, ele simplesmente não quer contato com ninguém. Ele está fazendo a busca por conta própria. Quer fazer isso sozinho, por exemplo, como a gente faz, né, gente? É uma coisa super do nosso dia a dia, por isso é super fácil entender. A gente quer pesquisar alguma coisa, é super fácil, joga no Google, no próprio celular, consegue até falar por voz, já faz a pesquisa rapidinho, por conta própria. E tudo por conta própria, rede digital, por exemplo, Facebook, LinkedIn, as pessoas conseguem, a partir daí, uma grande quantidade de informação, né? Por isso, gente, o marketing ele tem que iniciar esse diálogo digital de maneira super inteligente, porque assim ele consegue entregar uma shortlist do comprador. O que isso quer dizer? Ele tem que construir um relacionamento digital com o seu cliente antes mesmo de conversar diretamente com esse cliente, tá bom? E por que isso? Assim, por que é tão importante esse meio digital? Porque cada vez menos os prospects se interessam pelas táticas tradicionais, que a gente chama de push marketing. Né? O push marketing é aquele marketing que a gente faz o pacotinho, vende, pensa na venda e não no cliente especificamente. E tem o pull marketing, que é o marketing atual, que é o marketing totalmente focado no consumidor, que é o marketing que pensa de uma maneira diferente. E esse marketing ele veio para ficar, tá bom? E é um dado, gente, muito importante para a gente analisar nesse cenário, que os compradores que entraram em contato com a nossa empresa, logo que eles perceberam a necessidade da compra, eles rapidamente, quando eles são rapidamente contactados pela nossa equipe de vendas, o ciclo de venda ele é bem menor e os leads são bem mais qualificados, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque ele já fez a parte dele da pesquisa, né? Como ele falou, como eu falei para vocês, ele já pesquisou, ele pesquisou isso sozinho. Então, isso daí, esse nosso investimento em informá-lo, ele não é mais tão massivo de outra maneira, a não ser no meio digital. Tá? Então, a gente já conversa com ele virtualmente, quando a gente investe no marketing digital, por nosso website, pelas nossas redes sociais. E quando ele vem falar com a gente, já com essas informações, ele já sabe basicamente o que ele quer. Então, ele sabe o que ele quer, ele tem essa necessidade, ele já encontrou informações nossas e dos nossos concorrentes. Então, o timing de ação nosso, ele é mais importante do que nunca, certo? O quanto antes a gente responder esse cliente, quanto antes a gente conseguir entrar em contato e entender realmente a necessidade dele, e ele ver que a gente está disponível para atendê-lo e a gente tem essa capacidade, maior a chance da gente conseguir a venda. Tá? Então, em linhas gerais, gente, isso daí de uma maneira do nosso dia a dia. Quanto mais rápido a gente achar a pessoa, a necessidade dela, quanto mais rápido a gente responder o lead, não deixar ele muito tempo lá esperando, colocar, assim, é prioridade total. Atender o cliente é sempre a primeira prioridade para a gente, para que esse timing não se perca e nesse meio tempo ele tem o risco, assim, para nós, né, um risco dele encontrar um fornecedor mais rápido que a gente, conseguir vender e aí a gente acaba perdendo, tá? E tem uma outra mudança também, gente, está acontecendo na indústria de software e também na indústria de serviços em geral, que é que os clientes eles estão preferindo se mover para o modelo de subscrição. Acho que isso não é novidade para ninguém, né? Modelo de nuvem, de subscrição, tem inúmeras vantagens que a gente sabe, quais maior tempo mais rápido de implementação, o cliente não precisa ter investimento em TI, então tem inúmeras vantagens para o nosso cliente e eles sabem disso, eles estão investindo nisso, tá? Isso
também um desafio muito grande para nós. Por quê? Porque isso quer dizer que a gente não pensa mais somente na venda. Então, vender não basta, tá? Vender um produto, legal, vendi, muito bom. É muito bom, mas se você não colocar seus esforços no pós-venda, nesse novo modelo de subscrição, você pode simplesmente perder o seu cliente, porque ele cancela a assinatura dele, a assinatura ela é renovável, ele pode cancelar e você perde o cliente, tá? Então é muito importante você cuidar desse cliente no pós-venda, não somente na venda em si, mas é um ciclo, é uma vida que ele tem com você e é importante você de ponta a ponta prestar atenção nas necessidades dele, no que ele precisa, porque ele é um cliente muito fiel até ele estar satisfeito com você. Depois disso, ele pode simplesmente cancelar a assinatura dele e acabou, né? A venda não termina quando termina a assinatura do contrato, né? Por isso que é muito importante a gente fazer esse marketing voltado aos clientes, porque a gente necessita que eles renovem essa assinatura, tá? Ou seja, não é só antes que você tem que ter esse trabalho de marketing, mas depois da venda é tão importante quanto você fazer estratégias, você ter todo já o seu planejamento de como vai tratar esse cliente no pós-venda. Gente, aí aqui é o nosso novo funil. Agora ele não é mais um funil, ele é um círculo, né? Ele é um ciclo de vida do cliente, que a gente chama. E como vocês podem ver, as atividades, elas não estão mais naquela forma que elas tinham, linear, que era um fluxo, né? Que vinha lá de cima e descendo, descendo, enfim, era aquela coisinha básica que a gente aprendeu lá atrás de marketing. Aquilo não está mais sendo considerado. Tá? Como funciona esse novo funil, esse novo processo? Do lado direito do ciclo, vocês podem ver o que vocês provavelmente já conhecem, né? Já estão familiarizados, não é novidade para ninguém, que é o ciclo de vendas tradicional. Como que é esse ciclo de vendas? O prospect ele explora, avalia e logo depois ele compra. Nas fases iniciais, gente, de exploração e avaliação, quando o comprador já tem em mente o que ele quer, ele está avaliando sua lista de opções, a gente tem que ter certeza que a gente está sendo visível no mundo online. Caso contrário, a gente nem vai existir para eles como uma opção, tá? Independente de uma opção boa ou ruim, não importa, a gente nem vai ser uma opção. Que eu acho que isso é até pior, porque a gente não tem o mínimo de visibilidade, a gente não existe, né? Mas a gente agora fala da hipótese de que sim, o cliente nos escolheu, tá? Então a gente vai para a segunda fase do ciclo, que é essa fase aqui em cinza mais clarinho, desse lado esquerdo, né? Que é depois que compra. E aí surge uma nova vida do processo, né? O processo ele muda, porque o cliente já efetuou a compra, e a gente chama esse segundo processo de ciclo de vida do cliente. Como que é esse ciclo de vida? Comprometer, otimizar e expandir. Isso sim é o que é mais novo, é o que é a maior novidade para nós, né? Que é o que mudou. Porque antigamente o funil ele se baseava nas três partezinhas do começo da direita mais escuras. Esse novo, esse cinza claro, ele é realmente a maior novidade, né? E na parte de comprometer, ele seria alguma atividade compartilhada entre os parceiros e os fornecedores, tá? Na fase de otimizar, é hora da gente ter certeza que o cliente está fazendo o melhor uso possível do nosso produto. E a gente tem vários meios de saber isso, tá? Eu vou falar a seguir algumas maneiras, mas cada um, claro, sabe o seu melhor jeito de conversar com o seu cliente. E na fase de expandir, que é a última fase, é a hora que a gente tem certeza que o cliente está satisfeito com a solução. Tá? Então aí, sabe assim, está realmente satisfeito? Ele tá cobrindo a necessidade dele, ele está feliz, ele acha que ele fez um bom investimento com a gente, tá? Por quê? Porque se ele está satisfeito, isso assegura que a gente vai ter receita no próximo ano. Isso assegura que ele vai renovar o contrato com a gente e a gente já tem um cliente fiel, né? Então, gente, esse cliente satisfeito e feliz, ele vai se tornar não só um cliente fiel para nós, mas ele vai ser um embaixador da nossa empresa. Então, frente aos seus colegas, por exemplo, ele vai falar muito bem da gente, porque um cliente feliz, ele também fala, né? Não é só o cliente que está insatisfeito. A gente sabe que o insatisfeito, às vezes, ele fala mais, porque ele faz aquele barulho, que não deu certo, que está super chateado. Mas o cliente feliz, a gente tem dados que comprovam que ele também fala. Ele também mostra a sua experiência, ele compartilha. Então é super importante ele estar feliz, porque além de você manter a sua venda, você ainda faz com que ele
divulgue isso para as outras pessoas, tá? Isso, gente, pode parecer às vezes uma coisa muito óbvia, né? É claro que um cliente feliz é super importante, sempre foi, sempre será. Sim, concordo. Mas assim, o quanto mais o tempo passa e mais esse marketing muda e evolui, mais importante fica a felicidade desse cliente. Por quê? Porque o boca a boca é muito importante. As redes sociais também são muito importantes. As pessoas estão lá, nossos clientes pesquisam, eles conseguem conversar com outros usuários. Então, assim, mais do que nunca, isso daí é crucial. Tá? Aqui, vocês podem ver em português, tá? As fases do ciclo de vida. Apesar de que, na maior parte das vezes, esse ciclo ele está em inglês, mas é só para que vocês possam ver os termos traduzidos, então, exatamente, né, o que significa na nossa língua. A gente tentou traduzir da melhor maneira, né, para ficar bem claro para todo mundo. E agora eu vou explicar o que acontece em cada uma dessas fases, porque cada uma dessas fases tem um trabalho específico e tem um tipo de estratégia específico que a gente recomenda vocês fazerem. Bom, gente, nesse slide a gente vai mostrar a importância da mudança da maneira que você faz os seus negócios, tá? Então, vocês, como parceiros da SAP, vocês têm que pensar de uma maneira diferente em relação ao seu modelo de negócio, tá? Porque nesse ciclo de vida contínuo, como eu falei, o cliente, ele é o centro. O cliente é o foco de tudo o que vocês forem fazer. É de vendas, é de marketing, comunicação, tudo o cliente, ele tá lá no foco, tá? E a forma que vocês vão manter e sustentar o valor do negócio de vocês é construindo um modelo de franquia com um diferencial ao redor das suas soluções, ao redor da sua empresa. Então, é muito importante que você se diferencie dos seus concorrentes, dos outros, né? Porque tem muita oferta no mercado, eu sei que isso não é novidade para ninguém. Tem muitos concorrentes, tem muitos tipos de solução que poderiam também ser utilizadas. Então, o seu diferencial é aquilo que só você pode entregar. Então, pode ser, por exemplo, um atendimento diferenciado, qualquer tipo de diferencial mesmo competitivo em relação ao mercado. Vocês já pensaram nisso? Vocês sabem qual é o seu grande diferencial na ponta da língua? Porque a gente fala, é super importante que todo mundo da empresa saiba qual é o meu diferencial, qual é a bandeira que eu levanto frente ao mercado, que é isso que eu sou bom. Eu sou melhor nisso. Eu sei que eu posso ter umas falhas, mas nisso eu sou muito bom e esse é o meu grande diferencial. Vale a pena comprar comigo por causa disso. Vale a pena ser meu cliente por motivo X. Isso é super importante, tá, gente? Se vocês ainda não têm isso super divulgado, disseminado na empresa de vocês, é importante alinhar entre os funcionários, entre os colaboradores, para que fique na ponta da língua de todo mundo e que todo mundo saiba realmente qual é o diferencial de vocês, tá? E é importante não ser somente um revendedor, um reseller, né? Isso já é o básico, isso é o mínimo, né? O valor agregado que vocês podem colocar é o que vai permitir que você sobreviva nesse mercado super competitivo e hoje em dia, infelizmente, super em crise que a gente está. Né? Idealmente, as empresas elas colocam um diferencial e fazem aquele processo repetitivo. Então, esse é meu diferencial e eu vou fazendo esse processo repetitivo para que isso vá sendo divulgado e dê certo e seja realmente disseminado para o mercado, tá? Um exemplo disso, gente, um exemplo bem básico, são as lojas do McDonald's. Por exemplo, em todas as lojas é o mesmo nome, a gente come, em teoria, o mesmo hambúrguer, a gente tem a mesma, mas assim, a gente tem o mesmo produto, mas a experiência que a gente tem não é a mesma. Por quê? Porque são franquias e cada dono de franquia, ele trata de uma maneira o seu negócio. Então, por exemplo, não sei se vocês já notaram, mas tem restaurantes que são com a disposição das mesas são melhores, as mesas são mais limpinhas, ou que o hambúrguer é mais bem feito, é mais bem montado. Enfim, pode ser uma coisa mínima, tá? Não precisa ser, nossa, é maravilhoso, esse restaurante é perfeito perto dos outros. Não é nem isso, gente. É questão de experiência mesmo, é uma questão às vezes pequenininha, é um detalhe e que esse detalhe vai fazer toda a diferença frente ao seu cliente, tá? E a segunda coisa que a gente tem que pensar, gente, é o que a gente chama de persona marketing. O que é esse persona marketing? Mais uma vez, marketing focado em pessoa, né? É ao indivíduo, às suas vontades como pessoa. A gente não vê mais, ele é o profissional, ele é o fulano da SAP, ele é o fulano da empresa X, ele é a pessoa, tá? Antes de você vender para a empresa, você está vendendo para a pessoa. Isso é bastante importante a gente ter em mente.
tá? Pode ser algum profissional de linha de negócios, por exemplo, como de RH, ou algum profissional de indústria, no caso de vender para alguma área de química, enfim, não importa, tá? No caso, o que a gente precisa? A gente precisa estudar esse cliente e conhecer a linha de negócio dele, a indústria dele. Por exemplo, ele é de química. Então é bacana você pegar, ler sobre o profissional de química, sobre o mercado dele, para você ter também, assim, para você conhecer os pain points dele em relação ao seu trabalho, e não só isso, mas que você conheça ele como indivíduo, que vocês possam manter um diálogo entre duas pessoas, né? E não só um diálogo comercial, o quanto você vai vender e quanto vai gerar de ROI. Isso é importante, claro, mas é muito importante também você tratá-lo como uma pessoa, né? Com vontades, com dores como pessoa e não como profissional, tá? Bom, aí a gente já falou bastante no quanto esse relacionamento com o cliente é importante, tá? E muitas vezes a gente pensa, gente, que depois da venda, o relacionamento ele se restringe, porque existem, né, áreas. Por exemplo, a área de pós-venda, a área de IT, que presta suporte. E a gente fala, bom, ok, agora essa área é responsável por cuidar do meu cliente. Tá ótimo, vamos vender mais, né? Conseguir mais receita. Mas isso não pode mais acontecer, tá bom, gente? É assim, não se restringe a eles. A culpa ou a responsabilidade ou o sucesso não tem que ser só deles. É parte fundamental que todos os profissionais que trabalhem na empresa, eles tenham esse relacionamento com o cliente no pós-venda, tá? Porque isso, assim, qualquer coisa que faça romper o relacionamento do consumidor com a nossa empresa, rompe junto toda aquela engrenagem do ciclo do consumidor. Tá? E esse ponto é super importante, porque se romper aquela engrenagem em qualquer fase, a gente perde o consumidor, tá? Não é mais assim, 3 etapas, é, informar, ele, ok, se interessou, comprou, vendeu, acabou. Não é mais assim. Então, em qualquer fase, se tiver algum tipo de descontentamento aí desse cliente, ele pode te abandonar. Então, todas as áreas, por causa disso, todas as áreas têm que estar responsáveis pelos atuais clientes, né? Ou seja, pela pós-venda. E aí, gente, logo aparece o funil, né? O funil, ele é conhecido no marketing, todo mundo fala sobre esse funil, a gente sempre ouviu falar nele. Então, como a gente vai abandoná-lo assim, né? Ele faz parte da nossa vida. Mas, como responsáveis pelo negócio, a gente sempre pensou, né? Ah, em qual parte do funil o cliente está? Quais táticas que eu devo usar agora? Ah, já sei, vou fazer o nurturing para depois a gente conseguir negócio legal. Usar a tática one-to-many até que o relacionamento fique mais maduro. Aí, muito bom, eu convido ele para um evento, e aí nesse evento eu levo o meu pessoal de vendas, e a gente vai fechar um deal. Perfeito. Funcionava assim, né? Hoje não funciona mais. Tá bom? Essa fórmula secreta, essa fórmula de sucesso, essa fórmula também mudou, tá? Esse funil, ele chegou praticamente ao fim da sua vida. Ele foi transformado no outro funil circular. Ele faz sentido, tá? Mas ele não se restringe a isso. A coisa ficou um pouco mais complexa, mais trabalhosa no sentido do foco à pessoa, tá? E por quê, gente? O relacionamento com o cliente, ele começa no ponto de venda, né? Todo mundo sabe. Ele começa no ponto de venda, mas qual é o ponto de venda no nosso caso? O ponto de venda agora é digital, é o ponto de venda na internet. Então, vocês têm que pensar no diferencial que vocês vão oferecer para ele já nesse meio digital, na internet, tá? E fazer o marketing focado em pessoas a partir daí. Então, na internet, já no seu e-mail, no seu site, desculpa, nas suas páginas de Facebook, LinkedIn, nos seus grupos, enfim, todos os meios, você tem que construir um relacionamento com esse cliente e com esse prospect, que pode também ter informações de vocês, tá? E esse relacionamento, ele nunca termina, ele é constante e contínuo. Bem importante a gente ter isso em mente. Então, gente, como a gente faz para alcançar isso? Né? É uma coisa, é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito complicada. Não é. O importante é que assim, a gente planeje de forma organizada cada atividade. Né? Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente se perguntar o que a gente quer alcançar. Né? Por mais básico que isso possa parecer, é fundamental que a gente saiba onde a gente está hoje, onde a gente vai chegar num futuro próximo que a gente acha que vai chegar e principalmente onde a gente quer chegar.
Então, é super importante saber o que eu quero alcançar com isso, tá? Dependendo disso, a partir daí, a gente vai escolher o tipo de atividade de marketing que vai ser executado. Então, é de acordo com a fase do relacionamento que você está com cada cliente. Então, é caso a caso, tá? Tem diferentes formas para você se aproximar dele, dependendo da fase, dependendo de como está esse tipo de relacionamento, tá? Então, a gente vai falar agora das fases, para que vocês possam já entender isso de uma maneira mais prática e comecem a usar o quanto antes. Gente, só uma pergunta. Tá com muito eco para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, é porque a gente está numa salinha específica para apresentação, mas se tiver algum eco, vocês me avisam. Tá bom, então, gente. Obrigada pela resposta. Então, vamos continuar. Qualquer coisa, estou aqui. Estou vendo as perguntas de vocês. Então, agora, gente, falando especificamente das fases, para vocês levarem isso para a parte prática, tá? Na fase de exploração, que é essa primeira fase, em cinza escuro, o comprador ele ainda está buscando os fornecedores. Então, você tem que estar onde eles estão buscando, tá? E onde eles estão buscando, gente? Onde eles fazem essas buscas? A gente já sabe, né? Eles fazem essas buscas na internet. A gente tem dados que mais de 70% da decisão de compra ela é feita pela web. Então, se vocês não estão lá, como eu já falei, você não existe, eles não vão te encontrar, você pode ser a melhor opção para ele, mas eles não vão saber que você existe, que você está no mercado e que você pode oferecer algum tipo de solução, tá? E aí, no caso, vamos pensar que você conseguiu se posicionar nos meios digitais e eles te encontram, tá? Quando eles te encontram, eles precisam saber se você é uma boa opção. Então, como a gente sabe, tem muita concorrência, tem também muitas empresas de tecnologia também trabalhando de acordo com esse novo modelo de marketing. Então, é importante, além de você estar nos meios digitais, você se diferenciar de alguma maneira e se posicionar do jeito que você quer, que você quer esse seu diferencial, para que o cliente ele realmente considere você uma opção, considere você diferente do restante, tá? E aí, quando eles te encontram, eles precisam saber o porquê sua empresa é melhor, né? Então, assim, eles já viram o que você faz, eles já te encontraram, então, por que você é melhor dentre as opções que ele tem, né? E conforme eles vão evoluindo nessas buscas, eles podem, se você se posicionou direitinho, eles entendem a proposta da sua empresa. E eles veem que você realmente tem, por exemplo, um website estruturado, que a sua proposta de valor faz sentido e é poderosa, e que você não se importa somente com a venda, você se importa com ele, tá? Eles entendem os seus pain points e, assim, que você tem como ajudar ele nesse ponto, né? Então, assim, os seus vendedores, no caso, eles sabem qual é o pain point do seu cliente, ele chega lá com uma solução realmente para ajudá-lo e não só para vender, tá? Então, além disso, é importante o quê? É a gente pensar que se ele, por exemplo, o seu cliente, não sei, na maioria das vezes, ele não é a pessoa que bate o martelo, que escolhe a compra, né? Que fala assim, então vamos comprar. Então, ele ficou interessado, você viu que ele realmente é isso que ele quer. Então, você tem que ajudar ele, além de tudo, a vender internamente essa sua solução. Tá? Então, por exemplo, explicar para o CEO, para o diretor dele, o porquê vale a pena investir o dinheiro deles com vocês. Tá? E não é assim trabalho dele, não é trabalho do nosso cliente, do nosso prospect vender isso internamente. É nosso trabalho, tá? Porque isso, no final das contas, além de beneficiar a gente, é mais fácil sair de nós, como a gente pode ajudá-los, do que do seu cliente vender internamente um produto que nem é dele ainda, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que, assim, como é a melhor maneira do nosso cliente vender isso internamente, tá? Então, o que a gente faz? A gente vende, por exemplo, para o nosso cliente uma ideia de ROI, a gente fala para ele o porquê vai valer a pena, uma coisa bem explicadinha, bem preto no branco, uma coisa que não seja super, não precisa ser super elaborado, dependendo do caso, na grande maioria das vezes, é simples esse processo, faz parte da venda, tá? Não somente vender ao seu consumidor direto, mas a pessoa tomadora de decisão da sua empresa, da empresa dele, né? E aí, seguindo adiante, gente, vamos
dar, assim, deu certo. A gente ficou contente, fez a venda, tá tudo ok. E aí, depois disso, o que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos, né, depois da venda efetuada? O primeiro passo é dar boas-vindas para o cliente. Independente de qualquer coisa, tem que dar boa-vinda. Assim, olha, estamos muito felizes em tê-los como nosso cliente. Se vocês tiverem alguma comunidade de clientes ou alguma página que vocês trabalhem com clientes ou que vocês tenham feito um blog, enfim, engaje esse seu novo cliente nisso, tá? Porque ele vai se sentir acolhido, ele vai sentir que você realmente se importa com ele e que você não queria só vender, que você realmente se importa em ajudar, tá? E a gente já fez tudo certinho até agora, então, gente. Ó, eles encontraram, a gente está nos meios digitais, eles entenderam a nossa proposta de valor, a gente deu todos os argumentos para apoiar a decisão dele, para ele e para o superior, para a pessoa tomadora de decisão, né? Então agora chegou a hora do quê? De integrar esses clientes, tá? Então a gente tem que integrar com o que tudo que a gente pode oferecer, para fazer com que eles se sintam parte de algo. E isso, assim, pode ser super simples. Você pode fazer um webinar de boas-vindas, ou um kit de boas-vindas, um kit simples, mas que ele vai sentir que realmente você se importa com ele. Né? Às vezes, uma coisinha mínima, dá lá um kit de boas-vindas, um bombonzinho, qualquer tipo de consideração que você mostra que você tenha com ele no pós-venda é importante, porque a gente ainda pensa, né? Ah, agora que eu comprei, então, né, a empresa vai me largar, em teoria, né? E isso não, aí eles vão se surpreender, porque muitas empresas ainda funcionam desse jeito antigo, né, de fazer marketing. Então a gente vai se diferenciar, só por isso a gente já se diferencia bastante no mercado, tá? E aí, gente, é na seguinte fase que a gente quer que eles compreendam como eles podem tirar toda a vantagem das nossas soluções. O que isso quer dizer? Por exemplo, eles estão super comprometidos com a nossa solução, eles compraram um produto nosso, eles passam a fazer parte da nossa comunidade de clientes. Então, tá tudo indo super bem. Eles estão felizes, eles viram que valeu a pena o investimento e parou por aí? Não sei, pode ser que não. E isso pode ser que não saia do seu próprio cliente, a necessidade. Então é importante estar bem próximo a esse cliente para saber o que mais a gente pode oferecer. Então, o cliente não sabe, mas a gente tem uma solução, um produto C, que ele pode conversar super bem com o produto A que o cliente tem. E dessa maneira, nessa conversa, a gente chega, por exemplo, com uma proposta que o cliente nem teve ainda, nem pensou de melhoria para ele, e aí a gente sai à frente com isso, tornando o cliente ainda mais feliz do que ele já estava. Né? Então a gente não precisa esperar que o cliente sinta falta de algo, que seja uma necessidade do cliente. A gente pode oferecer e criar uma necessidade, criar um benefício ainda maior do que ele já está tendo. Tá? Então a felicidade está grande, ela pode ser ainda maior, tá? Do seu cliente. E aí, assim, além dele estar feliz, você acaba fidelizando esse cliente e eles se tornam embaixadores, né? Eles se tornam assim propagandistas do seu produto. Então, eles por si só, eles já vendem para você o seu produto, porque eles estão felizes, eles participam de casos de sucesso com você, dá visibilidade para todo mundo, enfim. Eles já são embaixadores seus, né? E nesse ponto, gente, se você fez tudo certinho até agora, é o que eu falei, eles vão vender por você e, claro, né, a gente pensa nos nossos recursos de marketing, que são escassos, na grande maioria das vezes, pensando na vida real. E dessa maneira a gente tem muito menos investimento, muito menos gasto, no caso, né, para conseguir novos clientes, enfim. Nada é mais efetivo para vender do que um cliente, um prospect, um potencial cliente, ouvir de um cliente nosso, ouvir de um cliente satisfeito. Então, isso é o que mais gera efetividade. A gente pode fazer propaganda na televisão. Nada vai ser tão efetivo quanto essa experiência compartilhada com outros clientes. Tá? Porque é uma vida real. Eles veem que não é uma enganação, não é porque a gente tem dinheiro que a gente está falando isso. É um próprio cliente, é uma pessoa que trabalha lá, que tem a opinião própria dela e que ela está realmente contente. Então, isso prova que é verdade. E hoje em dia, com a facilidade de acesso às redes sociais, é muito importante essa prova, né? Assim, que as pessoas vejam que as pessoas gostam, que realmente o indivíduo está feliz. E não a gente somente falar isso. O falar não é mais tão efetivo, tá?
Agora a gente vai ver, gente, o marketing em cada fase, tá? É também um novo processo, né? Essa etapa, na verdade, é o que a gente já chamava de ciclo do comprador. Então, para cada fase, a gente tem que fazer as coisas de maneira diferente, para que esse ciclo, para que esse processinho funcione bem. Na primeira fase, na fase de explorar, a gente quer que o prospect nos encontre e a gente quer gerar leads, né? Então, a gente tem que fazer marketing digital. Por que o marketing digital, de novo? Porque, gente, 47% do marketing digital é utilizado especificamente para gerar lead. Então, se o seu website, por exemplo, é muito ruim, ou se você nem tem um website, ou se ele está lá esquecido, com material super antigo, vocês não atualizam ou não tem na língua, é global, deixa no global mesmo, porque não precisa atualizar. Enfim, o que seja, se seu website não está adequado para o Brasil e para o nosso público, alguns clientes ele podem até desconsiderar a compra com você, tá? Aí tem a segunda etapa, em azul clarinho, que é a etapa de avaliação. Nessa etapa, gente, vocês definem como vocês vão se diferenciar da concorrência, tá? E como isso pode ser feito, né? Nesses casos, vocês devem considerar estar nos meios sociais, tá? Isso é o mais importante. Estando nos meios sociais, você comprova a sua experiência e aumenta a sua credibilidade. E assim você entra numa listinha, nem que seja uma listinha mental, mas de fornecedores que esse seu possível cliente está considerando, né? Porque sempre você pesquisa e você acha algumas opções, você se identifica mais com 3 ou 4, você confia mais em alguns. Então é importante que você esteja nessa listinha dos principais fornecedores do seu cliente, tá? E 92%, gente, do conteúdo online, ele é compartilhado nas redes sociais. Então, assim, é importante ter seu website atualizado, super importante, mas também é super importante ter as redes sociais da sua empresa super em dia. E que não seja, por exemplo, criei a página da minha empresa, bacana. Isso não basta, porque o mais importante dos meios sociais é a constância. Então, você tem que conversar com o seu cliente, mostrar que você está vivo e que você está lá. Porque se você aparece lá uma vez por mês, gente, eles vão saber. A gente sabe, porque a gente, como pessoa, quando vai procurar qualquer coisa, a gente sabe que, por exemplo, se a empresa posta uma vez, você sabe, é por obrigação, é para cumprir protocolo, mas ele não está se importando em conversar comigo. Ninguém quer conversar comigo uma vez por mês, é muito, muito raro, né? Então, mostrar que você está realmente engajado nos meios sociais, isso é muito importante. E não precisa seguir uma super estratégia, pode ser uma conversa mesmo, porque é você falando com o outro você da empresa, é falando com a pessoa da empresa, né? Então, às vezes, pode ser até um bate-papo, uma perguntinha, pessoal, o que vocês acham disso ou daquilo, só para mostrar que você está lá e que o diálogo está aberto, o canal de diálogo está aberto entre vocês, tá? E quando o prospect, gente, ele está pronto para comprar, é importante vocês incluírem essas referências dos clientes satisfeitos, os casos de sucesso, porque assim, os colegas de trabalho do seu comprador, eles podem estar te recomendando e você nem sabe que eles se conhecem ou que eles são do mesmo mercado. Então é muito importante você divulgar isso o quanto você puder. É um dos materiais mais importantes para a gente ter. Então, caso vocês ainda não tenham, é super legal focar nisso, tá? Caso de sucesso de cliente, ou divulgar mesmo numa rede social, um textinho ou um videozinho que você fizer, pode ser até um videozinho caseiro mesmo, uma coisa básica, mas falando do seu cliente, com o seu cliente, mostrando por que melhorou, uma coisa simples, mas que realmente faz barulho para o mercado, tá? E não demanda muito da gente. É mais uma questão de costume, é isso que é legal. Isso vai se tornar parte da nossa vida e não vai demandar muito tempo, muito dinheiro, não. É uma coisa que simplesmente a gente vai mudar os nossos hábitos e vai estar super à frente do mercado e da concorrência, tá? Então, é importante também monitorar o que as outras empresas e os outros clientes estão dizendo sobre você. E isso é super fácil achar também nas redes sociais. Então, como foi seu serviço? Se foi bom? Se o seu cliente ele realmente está satisfeito com o que você fez? Se eles pouparam gastos com o uso da sua solução, tá? A internet ela é um canal aberto. Então, a gente pode divulgar coisas muito legais da nossa empresa e vice-versa, mas também podem ter algumas dores de cliente lá. Eles podem reclamar, né? Enfim, a gente sabe que isso acontece, tá? Mesmo que às vezes você fale, não, mas olha, não é justo. Não importa, ele é o foco e ele está falando isso. Então, o que cabe a nós?
cabe a nós falar com esse cliente, responder de maneira sempre educada e sempre, infelizmente, assim, pode ser que às vezes doa em nós, mas tem que dar razão para o cliente, porque o cliente sempre tem a razão, ele sempre vai, infelizmente, assim, ele sempre vai ter razão, por quê? Porque a gente depende dele para comprar, para manter a assinatura. Então, ele, na verdade, que é o nosso grande foco, né? Então, a gente tem que assegurar que eles estão felizes. Se eles não estiverem, a gente não precisa desaparecer das redes. Não, a gente está lá, a gente conversa com a melhor maneira de conseguir reverter. Se tem alguma maneira, o que eles pensam sobre isso? A gente pede o contato de telefone, liga para eles. Então, existem inúmeras maneiras de conseguir fazer um cliente que está falando mal sobre você conseguir reverter, pelo menos um pouquinho isso, tá? E mostrar também para as outras pessoas que consigam ver essa reclamação, mostrar que você se importa, mostrar que você não abriu mão de quem está insatisfeito, que você não abandona seus clientes. Porque aí, claro, possivelmente você também não vai abandoná-lo, né? É consequência uma coisa da outra. Então, gente, essas 3 fases que eu falei para vocês, elas são as fases que antes a gente chamava de funil. E agora elas se distribuem dessa maneira, um pouquinho diferente do funil que a gente estava acostumado. E aqui é o ciclo do cliente, tá? Então, como fazer o marketing em cada fase do ciclo do cliente? Então, agora, gente, é a hora do comprometimento. É a hora de você focar na pessoa e se comprometer com o cliente. Então, como a gente faz isso? Cada empresa tem a sua melhor maneira. Então, cada um de vocês sabe como isso pode ser feito. Alguns exemplos, tá? Que vocês possam, caso não tenham muita ideia, ou, enfim, para dar um start. É oferecer, por exemplo, conselhos de instalação para eles, os kits de boas-vindas, guias de uso. Então, às vezes, uma coisa que para você é super básica, para o seu cliente não é. Então, um passo a passo, de maneira ilustrativa, qualquer coisinha assim já faz uma diferença boa, tá? E é importante que aqui, gente, construa uma fidelização com o nosso cliente, porque é nessa etapa que a gente evita que ele descontinue a assinatura com a nossa empresa. E é isso que a gente quer evitar a todo custo, tá? Evitar esse cancelamento da assinatura dele. Por quê? Porque os custos para alcançar um novo cliente, eles são super altos. Eles são bem mais altos do que o custo de manutenção do cliente. Então, se você perde esse cliente, para você compensar isso, você vai ter que conquistar um cliente novo, né? Então, se você tem essa taxa de desistência muito alta, você tem um grande problema. Não importa que você consiga adquirir muitos clientes, importa também que você consiga mantê-los. E para mantê-los, a gente já sabe, eles têm que continuar felizes com a nossa empresa, com a nossa solução. Se não, eles não vão continuar, a gente não vai conseguir manter eles com a gente, tá? Isso requer, assim, esforço nosso de trabalho, isso demanda marketing, demanda esforço financeiro, demanda recurso, mas vale bem mais a pena do que a gente vender para o cliente e depois não prestar toda essa assistência e perdê-lo, né? No caso, o custo para a obtenção de um cliente novo é bem maior do que o custo que a gente vai ter para manter esse cliente. Isso é comprovado, tá? E, por exemplo, gente, números, né? A taxa de desistência das empresas que focam realmente no cliente é mais ou menos 8%. Se elas não prestam atenção nesse marketing focado na pessoa, elas vão começar a ter problemas de desistência. Não é nenhum segredo. Não existe fórmula mágica. Ele não está feliz, ele vai embora. Tá? E o êxito dele, o sucesso do cliente nesse caso, ele é total foco nosso. E esse êxito, claro, elimina essas taxas de cancelamento. Tá? Aí tem essa fase do meio, que é a fase de otimizar. Né? Essa fase é super importante que a gente perceba se a gente está se comunicando com nossos clientes diretamente. Tá? Então, como funciona isso? A gente pode colocar os nossos clientes em contato um com o outro. Né? Pode ser um grupo de clientes, em um blog, em uma página, enfim. Cada um escolher a sua maneira, mas colocar eles para que eles possam trocar experiência entre si. Tá? E nesse meio, claro, a intenção é você estar presente, né? Então você vai estar presente nesse grupo, nessa página, enfim. E você pode checar o que eles estão falando, quais são as necessidades, quais são os pain points. E além disso, claro, ficar de olho em oportunidades para você fazer um upsell, um cross-sell, para você conseguir ganhar também em cima disso. Tá? Além de deixar o seu cliente feliz, você consegue ter uma vantagem relacionada diretamente com isso. Tá?
E nessa fase, gente, o objetivo qual que é? É convertê-los em nossos clientes fiéis e por toda a vida. Né? Que eles sejam promotores da nossa empresa realmente e que isso não tenha fim. A gente quer que eles continuem com a gente para sempre e que essa receita realmente nunca termine. Né? Isso pode até parecer um pouco utópico, né? Nossa, gente, cliente por toda a vida. Enfim, isso não tem como, é muito difícil. Mas é o que eu expliquei antes para vocês. Se o cliente ele realmente está satisfeito, é difícil ele ter motivo para querer te trocar. Então, se você, por exemplo, já está acostumado com uma marca ou com uma empresa, com um serviço, não importa. Você sabe que tem um risco da mudança, né? Na mudança é um enigma. Então você ainda não sabe o que pode vir no futuro com uma outra empresa. Se a sua, você está feliz, se está satisfazendo o que você precisa e você está realmente feliz com ela, a chance de você querer trocar é bem baixinha, tá? Então, em resumo, gente, vocês vão ter revenue por toda a vida se vocês criarem esse valor contínuo com o seu cliente. E esse valor, ele vem como? Ele vem do relacionamento, de nos assegurarmos que realmente a gente está sendo bom, que a gente está cumprindo com o que a gente prometeu antes da venda e ainda mais, que a gente está superando a expectativa com esse cliente, tá? E agora, gente, a importância da presença digital, tá? Eu sei que nessa altura do campeonato, muitos de vocês podem estar pensando: nossa, gente, é uma quantidade muito grande de coisa para fazer, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro suficiente, mas não é tão complicado como parece, tá? Se vocês fizerem uma metodologia de execução, é simples de se organizar, tá? Em primeiro lugar, é estar no mundo digital. Como eu falei, arruma seu site do jeito que você conseguir, arruma sua página no Facebook, seus grupos no LinkedIn, esteja presente, tenha sua página também lá, tá? 67%, gente, dos compradores preferem fazer essa jornada de busca, como eu falei, sozinhos, por conta. Então, o que você tiver de recurso nos meios digitais vão ser vantajosos para você. Tá? O recomendado, o que a gente recomenda de acordo com estudos nossos, é que pelo menos entre 60% e 70% de todo o seu plano de marketing esteja focado em digital. Tá? Então, gente, se vocês não estão dizendo para a empresa deles, no meio digital, para os seus fornecedores, para os seus futuros compradores, o que você pode oferecer e fazer pela empresa deles, eles dificilmente vão saber disso, eles não vão saber e eles não vão te encontrar. Tá? E então a gente te fala mais uma vez: se você não estiver presente lá, você vai ser um fantasma no mercado, vai ser um fantasma para o seu cliente e você vai ser desconsiderado. Tá? Ele simplesmente vai achar um concorrente seu que às vezes nem oferece uma solução tão boa quanto a sua, mas que conversou com ele nos meios digitais, que conseguiu chamar a atenção do seu cliente enquanto ele fazia essas buscas e ele saiu ganhando por causa disso, tá? Então, de novo, gente, vamos pensar como está isso, como está o seu website. Todos nós temos o nosso olhar crítico, né? Olhe com olhar crítico para o seu website. Veja assim, ele está bom? Você acha que ele está adequado? Ele está traduzido totalmente para o português? Ou ele está didático, ou tem muito texto? Quando o cliente entra lá, vê uma enxurrada de informação e não consegue ver exatamente o que ele precisa. Como tá? Tá fácil encontrar as coisas? Dá uma olhadinha com um olhar super crítico nele, tá? Então, se você faz isso, a chance de você conseguir conversar diretamente com ele é bem maior, tá? Porque ele não vai se perder em informação, ele vai realmente uma coisa objetiva, rápida, porque nossos clientes também não têm muito tempo para ficar lendo, então, quanto mais objetivo a gente for, melhor, tá? E assim, não falar na nossa mensagem de vender ao cliente. Gente, por favor, não coloquem o foco em vender diretamente ao cliente. O foco seu vai ser em como ajudar o cliente, tá? Então, não é aquela coisa comercial. Olha, fulano, eu tenho um pacotinho super legal para você. Um pacotinho com preço super reduzido, vai ser ótimo para você comprar esse pacote, porque ele está mais barato que a concorrência. Não é isso, porque isso é importante numa segunda fase. É importante quando ele já percebeu que realmente ele quer você e que vale a pena ele investir em você. Tá? Então, antes disso, você tem que falar dos problemas deles, tá? Para que eles saibam que realmente você é um consultor de confiança e que você pode ajudar ele a resolver esse problema, a solucionar esse problema dele. Tá? Então, assim, os compradores vão pensar:
esse é o problema que eu tenho, essa solução é exatamente o que eu preciso, e esse parceiro ele é de confiança, ele se importa comigo, ele está presente na internet, ele sempre me responde rápido, então eu vou investir nele, porque a chance de eu errar é menor. É isso que as pessoas pensam, né? Só a gente pensar, né, gente? Por exemplo, se a gente for fazer qualquer tipo de compra em uma loja, nem que seja de qualquer segmento, que seja de móveis para nossa casa, a gente sempre checa, é automático. Quando a gente vê a propaganda ou quando alguém fala dessa marca, desse serviço, a gente ir lá, jogar no Google, colocar no Facebook, colocar no Reclame Aqui, para ver se tem alguma coisa, se alguém, por exemplo, se tem muita gente insatisfeita, ou se a empresa ela responde os clientes insatisfeitos. Isso também é bastante importante, tá? As pessoas veem quando você, pelo menos, você se importa e responde, né? Se você não está presente lá, a gente já acha que tem alguma coisa estranha. Quando a gente vai comprar, a gente acha isso. Então, o nosso cliente, consequentemente, acha a mesma coisa, tá? Agora, gente, mais uma pergunta rapidinha, tá? Para garantir que nossos prospects eles encontrem a gente fazendo buscas, em quais táticas que vocês investiriam? Quais táticas de marketing? Gente, é isso aí. Olha que legal, tá vendo? Ó, nessas respostas mesmo, a gente já consegue ver que vocês estão pensando super de acordo com o novo marketing, com o marketing atual, que é o quê? O website, você está focado nos meios digitais, depoimentos de clientes, história de sucesso de clientes. Isso realmente, gente, é o que mais chama atenção atualmente. É o que vende por si só, né? Não é mais você falar em preço, isso é o mais importante, para depois vir a parte da negociação. Mas é antes encantar o seu cliente e conseguir se mostrar presente, visível, né? Que é estando presente nos meios digitais, aprimorando o seu website, fazer ser visto, tá? Obrigada pelas respostas, gente. Tá ótimo. Fernanda, podemos voltar a apresentar. Tá. Gente, e no momento da tomada de decisão? Tá? Nesse momento de decisão de compra, o marketing ele tem um conjunto de ferramentas que apoiam essa decisão do comprador e fazem com que eles realmente saibam que eles fizeram um bom negócio. Tá? Os calculadores de retorno sobre o investimento, de ROI, né? No caso que a gente conhece. Os calculadores do ROI, eles são excelentes para isso. Tá? E o que a gente pode entregar? A gente pode entregar, por exemplo, como eu falei, de uma maneira simples, de uma maneira que não seja muito complexa, tá? Qual é o preço da subscrição? Quantas licenças eles vão adquirir e quanto eles vão poupar com isso? Então você entrega um cálculo simples, claro, comprovado, tá? Com dados anteriores, embasado, tá? Que ele tem isso daqui, o preço é esse, as licenças vão ser essas, e quanto eles vão poupar em quanto tempo. Pronto, você já está entregando um dado confiável para o seu cliente, que ele vai ver que realmente ele está correto em decidir comprar com você, tá? E todos esses dados, como eu falei, de uma maneira simples, clara, objetiva. Ou seja, eles estão gastando hoje tanto, versus o quanto eles vão gastar após adquirirem a sua solução, tá? Se eles, por exemplo, eles vão gastar nos 6 meses, tanto nos próximos 6 meses, um pouquinho menos, enfim, o que eles precisam e quanto eles vão poupar, quanto eles vão ganhar no final das contas, né? E esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta básico que o chefe, por exemplo, do seu comprador vai fazer para ele também, né? Então, por que esse fornecedor? Por que, quanto isso vai custar para a gente? E por que você está escolhendo ele e não nenhum outro, né? E qual vai ser o ROI? Em quanto tempo a gente recupera o investimento que a gente vai fazer?
Todas essas perguntas são perguntas básicas que é feito interiormente pela empresa para a pessoa que quer adquirir sua solução. O pessoal de financeiro ou o diretor, enfim, cada empresa tem o seu modelo, mas essas perguntas são básicas, tá? Então a gente tem que se preparar para esse tipo de pergunta. ROI, quanto vai custar para eles, quanto tempo eles vão ter esse dinheiro de volta. Isso daí a gente já tem que ter na ponta da língua para cada caso, tá? Então, assim, um exemplo prático das perguntas, né? Como eles vão poder ver o ROI? Não só como eles vão calcular, mas como eles vão poder ver esse ROI, tá? E como você vai ajudar a empresa a adotar essa solução? Esse é um dos problemas mais frequentes, tá, gente, no momento de uma compra de tecnologia. No caso, os nossos clientes, eles ainda são bastante resistentes às mudanças. E esse pode ser um grande impeditivo de compra. A gente só tem que se preparar para isso, ter os nossos argumentos a favor da mudança, tá? Porque isso vai existir. Eles vão, sim, resistir à mudança, eles vão ficar com medo, eles vão ficar receosos. Então, é bem importante você ter esses argumentos a favor de você, tá? Saber quem vai dar o suporte a eles, deixar isso claro para eles, quem vai dar o suporte, como vai ser esse suporte, que você não vai abandonar esse cliente depois da compra, tá? Isso é o mais importante, porque isso é uma maneira bem efetiva de fazer com que ele não tenha receio de comprar com você. Bom, gente, aqui mais uma vez, acho quinta, sexta vez que eu falo, mais até, sobre relacionamento, tá? Então, construção desse relacionamento. O quanto isso é importante. Chega a fase que eles já compraram. Então, o que que você faz? Com que ele se sinta bem-vindo, que assim, não importa o que ele tenha comprado, ele sempre pode comprar mais. Tá, gente? Pode ser um cliente pequenininho, ele compra lá um produto super baratinho, te trouxe pouco lucro, aí você fala, nossa, eu fiz uma exceção para ele, ganhei quase nada, esse cliente aí nem me trouxe lucro, porque deu um problema, tive que mandar recurso para ele, nossa, nem valeu a pena. Só que o que é importante a gente saber? Que ele pode ter um potencial enorme de compra. Ele pode ter comprado um pouquinho, mas ele pode te trazer o revenue bem maior posteriormente, se ele continuar com você. Tá? Então, a recomendação é que você haja igualmente com todos os seus clientes. Você nunca sabe o potencial que ele traz, o tamanho, o quanto ele pode crescer no futuro. Então, você tem que agir de maneira igual, colocar todos os seus esforços na pós-venda, em qualquer caso, tá? Aí, dessa maneira, você deixa ele comprometido com a sua empresa e, principalmente, gente, você se compromete com ele. Ele tem que ver isso. Você tem que pensar em maneiras, a gente já deu uns exemplos, vocês pensem nos exemplos que melhor cabem para o caso de vocês, mas que eles vejam que você está comprometido, tá? Que você realmente se importa. Então, não só com a venda, não só com a solução, que você se importa com ele, com a felicidade dele, tá? Então, façam isso aparecer para o seu cliente, tá? Pensem no quanto ele está vendo esse comprometimento seu, tá? Você pode se comunicar de maneira aberta, é o melhor, tá? De maneira aberta, frequente, para que essa seja uma comunicação de mão dupla, que ele se sinta escutado por você, que ele se sinta apoiado. E aí, assim, dessa maneira, eles vão ficar envolvidos, eles vão ficar engajados com o seu produto. Se eles não entenderem, tá, o valor que você pode oferecer para ele, eles não vão se engajar, eles não vão se motivar e, consequentemente, eles não vão se comprometer com o produto, não vão se comprometer com você. Então, para eles estarem envolvidos e engajados, é necessário um esforço nosso, né? Vocês têm que se esforçar, a gente tem que se esforçar para que o cliente realmente dê esse retorno para nós, tá? Não é uma coisa do além, é totalmente trabalho nosso e a gente vê resultado em cima disso. E aí, gente, importante a certificação, né, da satisfação do cliente. Então, é fundamental otimizar o uso do nosso produto. Como a gente faz isso? A gente mostra para o cliente como eles podem agregar valor da solução que eles compraram, por meio de quê? Pode ser por meio de webinar, pode ser por meio de reunião no escritório do cliente. A gente vai lá, a gente escuta, e aí, desse jeito, melhora a forma que eles usam o produto, ou tira alguma dúvida dele, ou simplesmente mostra que a gente está lá. Mostra que a gente está presente, que a gente não se importou só com a venda, mas que a gente se importa com o processo dele como um todo. Tá? Desse jeito, você vai comprovar e fazer com que eles tenham total certeza que eles não se enganaram ao te escolher. Tá? Então, gente, evitem esse tipo de dúvida.
de toda maneira. Nem deixem o cliente ter essa dúvida se ele foi esquecido, se ele está abandonado, ou se você não se importa com ele, se só quis vender, tá? Então, você pode pensar, por exemplo, em entregar algumas métricas de como eles estão tendo sucesso com a sua solução, reportes mensais sobre a utilização da solução, como vocês acharem melhor. Mas alguns dados também são importantes para comprovar isso, tá? E o mais importante, gente, desse processo todo, mantê-los motivados, tá? Então, motive-os, tá? Constantemente, porque sempre vai ter alguma forma mais rápida dele implementar, algumas coisas importantes da indústria que mudaram, que você pode ajudar esse cliente, algum valor que vocês entregaram a outros clientes com outros produtos e que podem ser trazidos para esse cliente também. Então, mantenha eles motivados, engajados com você, tá? Porque essa é a melhor maneira para você não perder esse cliente. Enfim, a gente vai buscar formas de expandir o relacionamento com o cliente, tá? E aproveitar a experiência dele para vendê-los a outros clientes, né? Então, vender essa boa experiência dele para outro cliente. Como a gente falou, é a coisa mais efetiva de todas. Entre o marketing todo, isso é impagável, né? Não tem preço um cliente feliz, tá? Importante, vocês têm que ter paciência, tá? Não vai acontecer de um mês para o outro. Nossa, eu quero um estudo de caso, mês que vem eu tenho esse estudo de caso. Não, porque é um processo, tá? É um processo com várias fases, leva tempo. Então, não adianta o cliente estar feliz, ele tem que confiar, ele tem que saber que você está realmente com ele, você é um parceiro dele, tá? Então, você tem que ouvi-lo, você tem que mostrar que você tem, assim, que você está lá, que você merece a confiança dele, que ele merece que você também tenha, por exemplo, que você merece ter a divulgação feita por ele, porque ele pode pensar que você só quer levar vantagem em cima disso. Se você só tiver ele feliz e ele não te vê como realmente um parceiro dele, uma pessoa que está junto em todos os momentos, ele não vai falar por você, tá? É muito difícil. Então a gente pensa, assim, fazendo uma analogia, como se fosse um namoro, tá? Porque existem fases, tá? Existe o tempo certo para tudo. Nada vai vir do nada, não vai ter como você em uma semana construir um relacionamento. Não tem como, tá, gente? É um relacionamento e um relacionamento ele demanda fases, demanda paciência e demanda investimento nosso. Mesmo que seja um investimento financeiro, um investimento de tempo, ele demanda investimento, tá? E aí você vai dizer para o seu cliente assim: nossa, eu te conheço tão bem que eu já sei que você está tendo um desafio em especial e eu posso te ajudar de maneira proativa. Tá? Aí você comenta com ele: olha, eu tenho um outro cliente que tem um problema semelhante e eu pude ajudá-lo. Então, você consegue vender ajudando. Tá? Então você vê, assim, você estando próximo do cliente, você consegue enxergar essas oportunidades e até mesmo vender para ele, né? E sair ter sua vantagem financeira também, é claro, depois disso, tá? E assim, gente, isso daí não é só uma equipe de sucesso do cliente que faz, tá? Isso não se baseia em vender. E, por exemplo, a equipe de sucesso do cliente, qual é a métrica dela maior? É a retenção do cliente, tá? É em relação ao abandono, o quanto eles estão te abandonando. Isso não se restringe a essa equipe de sucesso, ou enfim, cada empresa, isso tem um nome, né? Mas isso é para a empresa toda, tá? Por quê? Porque a equipe toda tem que estar sempre presente. E não somente quando elas quiserem vender, mas sempre webinar, depoimento, reunião com ele, conselho de outros clientes, o que seja. O importante é você estar presente no dia a dia do cliente, tá? Então, gente, uma última perguntinha para vocês, antes da nossa pesquisa de satisfação do webinar. O que vocês acham que é efetivo para dar boas-vindas, né, para o nosso cliente? Que tipo de material é bacana entregar? O que vocês acham que vai deixá-los assim mais felizes e engajados com a gente? Aí a gente vai colocar a pesquisinha para vocês, a Fernanda vai colocar. Fernanda, pode ir. Isso. Então, gente, aí no caso, né, qual pacotinho é mais interessante, o que é mais interessante oferecer para o nosso cliente? Vamos ver aqui. É que, na verdade, é importante oferecer praticamente tudo, né? Que está aqui, por isso tá. Mas, ó, aqui. Ah, você oferecendo acesso. Eu também acho. Concordo, é isso aí.
É isso aí, gente. Ó, o treinamento, recursos importantes. Isso é legal por quê? Porque você já abraça esse cliente. Né? Se você não tem um kit de boas-vindas, ou se você não tem um manualzinho básico que ele possa dar os primeiros passos com você, ele vai se sentir meio perdido, né, no começo. Então é muito importante realmente que vocês façam um kitzinho, seja virtual, físico, como vocês preferirem, mas oferecer isso para eles, eu acho, é super fundamental. É isso aí, gente. A gente concorda com isso, com a opinião da maioria de vocês, sem contar que tudo é importante. Né? Compartilhar casa de referência é muito importante, como a gente já falou. É um casamento de tudo, né? Para que realmente o cliente se sinta bem-vindo. Todos esses pontos vão fazer com que ele se engaje, ele sinta bem-vindo e sinta principalmente o quê? Que você se importa com ele. Tá? Que é isso que a gente quer, que eles percebam. Fernanda, a gente pode voltar. Tá. Pessoal, agora, para finalizar, é uma síntese, tá, de tudo que a gente falou até agora, alguns números, tá? E, por exemplo, se a gente for olhar esse gráfico, a gente vê que 80% dos futuros negócios, eles vêm só de 20% dos clientes existentes, tá? Então, isso daí é impressionante. E outro dado também que chama muita atenção nossa é que a probabilidade de vender aos clientes existentes é de 70% maior, de 60% a 70% em média, maior do que você vender a um cliente novo. Ou seja, essa é gigantesca, tá? E a probabilidade de você vender para um cliente novo, ela é de 5 a 20%, fica nessa média. Tá? Então, enquanto a probabilidade de você vender para um cliente existente gira em torno dos 70%, de um cliente novo gira em torno dos 10%. Tá? É uma diferença brutal nesses números. Então, o que acontece, né, trazendo isso para a nossa vida real? A gente quer novos clientes, mas é claro que a gente também quer os clientes antigos, porque assim a gente vai poder vender a eles novos produtos, serviços, upsell, tudo, né, como a gente preferir. E se você controlar bem esse relacionamento com esses clientes existentes, você só tem a ganhar. Obviamente, por causa de todos os dados que a gente falou, vocês já sabiam também, enfim, a retenção é muito importante, tá? E desde o ponto de vista do marketing mesmo, e tendo em conta que a gente tem vários recursos reduzidos, que é a nossa vida real, né? Principalmente hoje em dia, os recursos bem reduzidos, é mais barato fazer marketing para retenção do que o marketing para aquisição, tá? Porque um cliente, para você ganhar um cliente novo, você precisa investir em vários meios e ainda tem a chance dele preferir um outro, porque ele ainda não está com você, ele não tem fidelidade, ele não conversou, você não se mostrou para ele, mesmo que você se importe com o cliente depois da venda, ele não sabe, em teoria, ainda disso, tá? Ele não vivenciou, então é diferente, né? Ó, é comprovadamente, gente, 5% mais eficiente em termos de custo reter um cliente do que ganhar um cliente novo. Tá? Só que só 16% dos profissionais de marketing focam nisso. E o que isso quer dizer, gente? 16% focando no atual marketing é muito pouco. Né? Então, as empresas elas ainda não estão focando totalmente nisso. Pode ser por desconhecimento ou por assim, medo da mudança, né? Que ainda isso exige um novo pensamento, exige estar presente nos meios digitais, que as empresas muitas vezes não estão. Tá? E isso quer dizer também o quê? Que a gente tem uma super oportunidade de focar na retenção de clientes existentes. Dessa maneira, a gente sai à frente da concorrência, tá? A gente sai à frente do mercado em geral, porque só 16% foca nisso. Tá? A gente é legal ter isso em mente, porque não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que está fazendo, certo? Em resumo, gente, a gente tem que construir relação de longo prazo com nossos clientes, não ser imediatista, não pensar em fechar o deal só esse quarter e acabou, vida nova. Não é assim. A gente tem a nossa vida com o nosso cliente, a nossa responsabilidade, tá? E a gente precisa garantir que ele seja feliz e que ele seja fiel a gente, porque desse jeito eles vão ajudar a gente, é uma via de mão dupla, eles vão nos ajudar a construir nossa marca e, claro, né, gente, consequentemente, vender mais para eles e vender mais também para o mercado, porque a gente consegue fazer um bom uso dessa felicidade do nosso cliente e divulgar isso da melhor maneira para disseminar aí isso daí para os prospects, por exemplo, quererem adquirir nossa solução também.
Então, gente, aqui é o Partner Edge, para finalizar mesmo, a gente sugere que vocês visitem nossa página do Partner Edge. Lá vocês encontram várias ferramentas para trabalhar o seu marketing no formato de círculo, tá? Que é baseado no Customer Life Cycle. A gente deixa ele em inglês só porque, na maioria das vezes, vocês vão ver esse termo sem a tradução, tá? E agora eu vou revisar suas perguntas. Eu vi que vocês participaram aí do chat, a Cecília. Obrigada, Cecília. Está falando bastante com vocês. E se tiver alguma dúvida, vocês podem falar com a gente agora ou mandar e-mail também. A gente está sempre disponível. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bom uso dessas dicas. Não existe uma receita de bolo, não é uma fórmula, mas é um primeiro passo. Eu acho que a partir daí vocês vão conseguir sair à frente e vencer no momento de crise, mas que as coisas não estão paradas e a gente tem aí esperança que vocês consigam se dar super bem, apesar do cenário do mercado hoje. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês e até a nossa próxima sessão.